Pessoal, vamos continuar então de onde a gente parou, né? A gente tinha visto mapas de Carnot de 3 variáveis, agora a gente vai passar a ver com 4 variáveis, né? Então, a ideia é muito simples, é a mesma dos mapas de 3 variáveis, a não ser pelo fato de que nós temos 4 linhas agora, tá? A gente vai ter que acomodar mais uma variável, né? Vão ficar 4 linhas e 4 colunas, tá? Eu vou preenchendo aqui, o processo de preenchimento é o mesmo, né? Eu só tenho que lembrar que a ordem das colunas aqui, 0, 0, 0, 1, né, 1, 1 e 1, 0, ela é um pouco anti-intuitiva, tá? Se eu for seguir a sequência da tabela, eu vou notar que a terceira coluna está trocada com a quarta coluna, tá? E da mesma forma, a terceira linha está trocada com a quarta linha. Isso precisa ser feito dessa forma para que eu consiga manter as regras de adjacência e consiga fazer os grupos de forma válida. Tá? Então, esse é o único detalhe que a gente precisa se atentar quando a gente vai preencher a tabela. Né? Nesse caso, eu tenho a tabela, ela está aqui, né? Eu tenho a tabela e eu tenho o mapa preenchido, tá? Vocês podem conferir depois. E agora eu tenho um pouco mais de possibilidades, né, para preenchimento. Então, eu vou continuar seguindo aquele mesmo procedimento, né? Eu vou procurar os maiores grupos possíveis. Tá? Nesse caso, eu tenho um grupo de 4 elementos aqui, né? Eu vou procurar as variáveis que permaneceram constantes, que nesse caso são só o C e o D, tá? C valendo 0 e D valendo 0, o que significa que eles vão entrar como C barra, D barra na minha equação, tá? Eu vou procurar outros elementos com outros grupos com 4 elementos, e lembra que eu falei para vocês que as laterais da tabela, né, elas eram células adjacentes também, né? Então é como se a tabela desse a volta em torno dela mesma, e as colunas da esquerda e da direita, elas é como se elas fossem adjacentes, tá? Então eu posso fazer um agrupamento dessa forma. Então, todas essas células são adjacentes. Tá? Lembrando que isso serve também para a primeira linha e para a última linha da tabela. Então, a tabela, as colunas das extremidades, elas se encontram, tá? E as linhas das extremidades, elas se encontram também, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma adjacência entre a primeira e a última coluna, tá? O procedimento é o mesmo. Quais as variáveis de entrada que permaneceram constantes? A valendo 0, D valendo 0, né? A barra, D barra. Aparentemente, eu não tenho mais nenhum grupo de 4 elementos, então eu vou para os grupos de 2 elementos, né? Um dos grupos de 2 elementos é esse aqui, tá? Permaneceram constantes o A valendo 1, o B valendo 0 e o C valendo 0, certo? Isso vai ser convertido em A, B barra, C barra. Eu tenho mais esse outro elemento 1, que ele pode ser agrupado, né? Então, eu vou fazer esse grupo A valendo 0, B valendo 0, C valendo 1, tá? Isso aqui vai ser escrito como A barra, B barra, C. Por fim, eu tenho esse elemento sozinho aqui, né? Ele não tem nenhum adjacente, né? Nessas 4 posições adjacentes, eu não tenho nenhum outro grupo, nenhuma outra saída 1 para fazer um grupo com ele. Então, eu vou ter que fazer um grupo de um elemento só, né? E esse grupo, todas as variáveis, elas vão ter permanecido constantes, né? A valendo 1, B valendo 1, C valendo 1, D valendo 1, tá? Então, esse aqui vai ser o grupo A, B, C, D. Ok? Vamos ver mais um exemplo, né? Esse é um assunto em que a gente precisa praticar bastante para se acostumar a ver os elementos que a gente pode agrupar, né? Então é importante que a gente pratique bastante com exemplos e com exercícios, né? Vamos lá, a gente pode começar da mesma forma como a gente começou o outro, né? Esses 4 elementos aqui permanecem constantes, C valendo 0, D valendo 0, né? CD barra. Um outro grupo de 4 elementos é esse aqui, tá? Que é o A valendo 1 e o B valendo 0, né? A, B barra. Tá? Eu tenho um outro grupo de 4 elementos aqui, dispostos de uma forma um pouquinho diferente, né? Nesse caso, o A vale 1 e o C vale 1. Essas são as únicas variáveis de entrada que permaneceram constantes, né? Esse aqui é o grupo AC. Eu tenho aqui eu preciso agrupar esses 2 elementos, né? E como as laterais são adjacentes e a primeira e a última linha são adjacentes, é como se eu encontrasse esses 4 grupos esses 4 elementos em um único grupo, né? Então, as 4 extremidades, elas são adjacentes entre si. Eu posso agrupar todas essas 4 em um grupo só, e aí quando eu for escrever de forma algébrica esse grupo,
eu vou anotar aqui, o B vale 0 para todos eles, e o D vale 0 para todos eles, né? Então, esse aqui é o grupo B barra, D barra. Por fim, eu tenho esse elemento 1 aqui, que precisa ser agrupado, né? Eu vou fazer esse grupo com 2 elementos aqui, onde B vale 1, C vale 1 e D vale 1. Tá? Esse elemento vai ser o BCD. Seguindo adiante, a gente vai ver que a gente consegue resolver mapas de Cournot até com 5 elementos. Tá? Para manter as propriedades de adjacência, a gente não consegue estender mais o número de colunas ou de linhas. Né? Nesse caso, é como se a gente tivesse 2 mapas de 4 variáveis sobrepostos, tá? Um atrás do outro, e eu consigo fazer agrupamentos em profundidade. Né? Então, a nossa quinta variável de entrada vai ser a variável E. Eu tenho esse mapa aqui para o E e esse mapa aqui para o E barra, para o E valendo 0. Tá? Toda vez que um grupo ele incluir elementos tanto do E como do E barra, então significa que a variável E não permaneceu constante, ela não entra no resultado. Tá? Se o meu grupo estiver só no plano E, nesse primeiro plano, então o E é constante, E entra na descrição do grupo. Se o meu grupo estiver só nesse segundo mapa, o E barra é constante, só o E barra entra na descrição algébrica desse grupo. Tá? Vamos começar. O primeiro grupo que a gente vai encontrar aqui é um grupo com 8 elementos, que é esse grupo vermelho, né, onde eu tenho grupos, eu tenho exatamente a mesma formação, tanto no plano E como no plano E barra, então eu vou incluir elas em profundidade no mesmo grupo. Né? Como é que eu faço para descrever esse grupo? O que permaneceu constante? Né? Quais variáveis de entrada que permaneceram constantes? O A valendo 1 e o C valendo 1. Tá? Todas as outras variáveis. Então, eu tenho o AC na resposta. Tá? Quais outros grupos eu tenho? Eu não tenho mais nenhum grupo de 8 elementos, então eu vou procurar pelos de 4. Né? Eu tenho esses 4 elementos aqui nessa vertical. Nesse caso, como é que eu vou descrever esse grupo? C valendo 1, D valendo 1 e o E barra, né? O E valendo 0. Então, eu tenho o E barra porque ele só está nesse plano aqui. Então, o E ele é barrado para todos esses elementos, né? Então, o E barra entra na resposta. Então, esse grupo é o C, D, E barra. Tá? O outro grupo de 4 elementos que eu tenho é esse aqui. Lembrando que as laterais são adjacentes, né? Eu posso agrupar esses 2 elementos com esses 2, fazer um grupo de 4 elementos. Tá? O que permaneceu constante aí? A valendo 1, D valendo 0 e E valendo 1. Né? Então, todos eles estão no plano E. Eu vou ter o A, D barra E. Tá? Procurando por outros grupos de 4 elementos, eu vou ter esses 2 aqui que sobrepõem na profundidade. Né? Então, eu posso fazer um grupo de 4. Nesse caso, eu tenho A valendo 0, B valendo 1 e C valendo 0. Né? A barra, B, C barra. Tá? Eu tenho mais alguns outros elementos para incluir aqui, né? Então eu preciso incluir esse aqui no maior grupo possível. Bom, esse 1 aqui, ele pode ser agrupado com esse 1 aqui do cantinho, né? Da outra lateral. E eu tenho valores saídas 1, nessas mesmas posições no mapa E, no plano E. Então eu consigo agrupar esses 4 elementos aqui, né, em um grupo só de 4, com 4 elementos, né? E aí, quais as variáveis de entrada que caracterizam esse grupo? A valendo 1, B valendo 0 e D valendo 0, tá? A, B barra, D barra. Por fim, eu tenho esse último 1 aqui, que não está incluído em nenhum grupo, né? E eu poderia fazer um grupo unitário com ele, mas eu percebo também que eu tenho 1 nessa mesma posição no mapa E barra, né? Então, eu vou fazer um grupo que junta esses 2, né, num único grupo, e eu vou ter a equação mais simplificada possível, tá? O que permanece constante nesse último grupo? A valendo 0, B valendo 0, D valendo 0, certo? Então, eu vou ter A barra, B barra, C, D barra. Desculpa, A barra, B barra, C, D, né? Então, essa aqui é a equação simplificada para esse mapa de 5 elementos. Vejam que se eu fosse fazer esse mapa a partir de FNC ou FND, eu teria uma tabela com 32 linhas, né? E seria uma tabela enorme, eu teria uma equação gigante para simplificar e daria um trabalho enorme, sem contar a chance de eu cometer algum erro de simplificação.
né? Usando o mapa de Carnot e fazendo esses agrupamentos, eu consigo obter a equação simplificada de uma forma muito mais fácil, muito mais prática, tá? Como eu disse, então, é importante que a gente faça exercícios, né, para fixar bem esse tipo de solução, tá? Eu deixo aqui nesses slides, então, mais 3 exercícios, tá? Esse exercício 2 é um mapa de 4 variáveis, exercício 3 é um mapa de 4 variáveis, o exercício 4 é um mapa de 5 variáveis, tá? E aí, os resultados, eles estão aqui no último slide, né? E tentem, então, fazer esses exercícios, comparar com os resultados que estão no último slide, para verificar se eles estão corretos, tá? Então, não esqueçam, eu vou estar disponível online na terça-feira, às 8h10 e às 10h10, tá? Para tirar eventuais dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só aparecer online. Eu vou disponibilizar para vocês o nome o link do Google Meet para a gente se encontrar online na terça, né? Eu vou fazer isso mais tarde. E, por favor, sejam pontuais, tá? Tentem entrar no grupo mais ou menos na hora, para que eu tenha certeza que tem alguém interessado em tirar dúvidas. Ok? Eu vou interromper aqui, então, o compartilhamento, né? E a gente encerra essa aula hoje e continuamos na próxima semana. Tá ok? Até logo, pessoal.